Querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa Classe dos Professores. Você já sabe, né? A sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom ter a sua companhia mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos chegando já no finalzinho da nossa maratona, né, de um trimestre todinho. Estamos na lição 11 e foi muito bom poder ter a sua companhia até aqui. Né? A gente esteve lendo os comentários que vocês deixaram aqui ao longo dessas lições que estudamos e foi muito bom poder conhecer irmãos de outros lugares, né? Não só daqui da Igreja do Lago Sul, né, que nós somos, mas conhecemos irmãos de vários lugares aqui do Brasil e também, interessante falar isso, viu? Pessoas de outros lugares, sem ser do Brasil, né, de outros países acompanhando, assistindo o programa, compartilhando, e é muito bom poder fazer parte desse ministério. O ministério não é só os que estão aqui do outro lado da câmera, né? Esse ministério também é composto por você que tem assistido e compartilhado essa mensagem com outras pessoas também, viu? Muito obrigado, e aqui vai um abraço muito especial para Silmara Lemos. Ela nos assiste de Colombo do Paraná. O Horácio Serafim, lá de Moçambique, olha aí o que eu falei. E a Eliene Angelino, de Nilo Peçanha, da Bahia. Muito obrigado pela companhia de vocês, viu? Fica aqui um abraço muito especial. E coloque aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, coloque aqui algum comentário sobre a lição e não esqueça de falar de onde você está nos assistindo. Isso é muito importante, né? Talvez a gente não consiga citar o nome de todos, mas sempre a gente vai estar trazendo um nome ou outro aqui para poder mencionar aqui e mandar esse abraço especial, tá? Antes de entrarmos no estudo da lição, eu quero apresentar para você aqui os nossos convidados, né? E vocês, na verdade, vocês já conhecem, né? A não ser os que estão chegando agora. Mas olha só, eu tenho aqui do meu lado o pastor Wesley. O pastor Wesley é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Rafael, obrigado, fico muito feliz. Chegamos na lição 11, então estamos já terminando aqui as nossas atividades, mas a lição continua. Então eu quero fazer o seguinte, primeiro dizer que essa lição do trimestre, ela foi importante para a minha jornada. Ao estudar essas páginas aqui, foi bom perceber que o próprio Deus se fez presente na pessoa do Espírito Santo. E segundo, aproveitar também, Rafael, mandar um abraço para a equipe que coordena tudo isso daqui. Realmente, pastor, bem lembrado. Vão aparecendo as equipes, mas tem toda uma estrutura, pessoas que amam o que estão fazendo. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês e vamos aproveitar porque ainda tem muita coisa pela frente. Maravilha. Dalmo, um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente, viu? Prazer estar aqui mais uma vez compartilhando do amor de Deus entre amigos, né? Foi um prazer estar com vocês durante esse trimestre. Continuamos, como já dizemos aqui, continuamos estudando a lição. Isso. E fazemos referência que já se prepare para o próximo trimestre, que já vem lição nova, né? E aí você também não deixe de ficar sem a sua lição no próximo trimestre. Dalmo, tem gente que não sabe que dá para fazer a assinatura da lição. Muito mais fácil, chega em casa sem nenhum compromisso, bem antes da data. Bem antes da data, legal. Fácil e econômico, hein? Você recebe 4 e paga só por 3. Maravilha. Exatamente. Maravilha. Lívia, mais uma vez, um privilégio ter você com a gente, viu? Essa lição 11, né, como o pastor falou, é uma lição muito especial. Para mim também me falou muito. Maravilha. Bom, a gente fez aqui uma espécie de despedida, mas não esqueça que nós estamos na 11ª lição. Só dessa jornada aqui ainda tem mais 2 lições, tá? Então continue nos acompanhando, tá bom? Mas já vai se preparando para o próximo trimestre, porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Dalmo, você ora pra gente? Oremos. Bondoso Deus e amorável Pai, somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos ensinado, nos provados e estamos aqui agora podendo compartilhar mais desse amor e mais experiências de personagens bíblicos que nos tornam também pessoas mais capacitadas para enfrentar. Amém. Esteja com cada internauta, com cada pessoa que ouviu e está para ouvir essa mensagem, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Esperando no crisol. Esse é o título da lição dessa semana, viu? Esperando no crisol. E o verso para memorizar está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é, dentre outras coisas, longanimidade. Bom,
A lição, ela inicia contando uma experiência que foi feita aqui com algumas crianças, né? E essa experiência, eles chegaram na conclusão, no final dela, de que as crianças que souberam esperar pelo momento certo para comer um determinado doce, elas também apresentaram ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, que elas tiveram um comportamento melhor, né? Elas se tornaram mais equilibradas, né? Ao invés daquelas outras pessoas que não souberam esperar. Bom, a lição fala sobre esperar. Agora, esperar não é fácil. Eu digo por mim, né? A gente fica um pouco ansioso, né, pastor? Esperar não é nada fácil. Agora, eu pergunto para o senhor, pastor, esse talvez possa ser um dos crisóis mais desafiador para o ser humano, pastor? Saber esperar? Tenho certeza, 11 cada 10 pessoas vão entender que esse crisol, né, da espera, ele é complicado. Nós somos impacientes por natureza. E a nossa geração, então, é mais impaciente. Quando comprávamos ali na década de 80, 90, um guarda-roupa, tínhamos que esperar às vezes 30 dias para aquele móvel chegar. E esperávamos tranquilamente. Hoje, se você vai numa loja e ele falar que vai te entregar daqui a 2 dias, você já fala, não, eu vou no concorrente. A gente quer aquilo para pronta entrega. Às vezes paga mais caro para ir lá pegar na hora, né, na loja. Exatamente. Essa impaciência, ela mostra, para mim também, o crisol da espera, o aspecto de esperar, ele realmente se torna, assim, uma grande prova. Até porque a gente olha as coisas acontecendo, mudam tão rapidamente, né? Agora, esperar é doloroso por definição, né? Em hebraico, uma das palavras para esperar com paciência, citada lá em Salmo 37:7, vem de um termo que pode ser traduzido como sofrer muito, agitar-se, tremer, estar ferido, estar triste. Então aqui está explicado bem por que nós temos essa impaciência ou essa dificuldade, ou por que esse crisol é o pior de todos. Agora, um segredo especial é nos concentrarmos no Senhor. Quando nos concentramos no Senhor e não na situação, a gente vai passando por ela de uma maneira diferente. Então, você ter que esperar e estando ocioso e pensando naquilo que você tem para fazer, parece que o tempo não passa. Mas quando você está diante de uma situação que envolve o tempo e você se envolve em ajudar quem está do seu lado, concentrar-se naquele que vai te ajudar, concentrar-se no aspecto do resultado, o tempo vai passar de uma forma diferente na nossa cabeça, né? O tempo ele vai passar do mesmo jeito, mas na nossa cabeça a maneira de ver aquilo vai ser diferente. Então, e aí vale até ressaltar uma questão central da lição logo de início, qual é a nossa atitude enquanto esperamos? Então, ficarmos ociosos ou pensando no crisol, no problema, na dificuldade, o tempo parece que vai ser maior do que realmente é. Agora, quando nos concentramos no Senhor, desfrutamos da companhia dEle, tudo se transforma e aí a gente vai até passando pela prova, como diz uma música, adorando, glorificando a Deus. Maravilha. Lívia, eu queria que você comentasse para a gente a expressão que traz aí no título da lição, né, que nós vamos estudar agora, a lição de segunda-feira, no tempo de Deus. Como assim, Lívia? O tempo de Deus é diferente do nosso? Como que você explica isso? Sim, o tempo ele é curioso, né? Quando nós estamos fazendo uma atividade que gostamos, parece que o tempo passou muito rápido. E quando estamos fazendo uma atividade que não temos tanto prazer, parece que o tempo se arrasta. Você olha toda hora o relógio e o minuto ainda não mudou. E o tempo para Deus funciona de maneira diferente. Aqui a lição especificamente ela fala das 70 semanas que estavam separadas para o povo de Israel, né, para os judeus. E foi um tempo especial que Deus separou para eles, numa espera divina de que eles cumprissem o combinado, né? Vamos chamar assim, o combinado de levar a mensagem. Mas esse tempo foi separado, os judeus infelizmente não cumpriram esse papel e aí chegou o tempo, né? A Bíblia fala que o tempo amadureceu, né? Chegou a plenitude daquele tempo. E então Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus teve o ministério dele
ele foi crucificado, foi morto e ao final foi ressurreto ao céu. E aí lá em Atos já, né, no apedrejamento de Estevão é onde realmente fecha esses 490 anos, né, essas semanas separadas, né, o tempo, isso é uma coisa interessante até pelo que você me perguntou, a gente fala tanto dessas profecias com naturalidade, às vezes se refere a 490 anos, às vezes fala de 49 semanas e entre nós a gente sabe que estamos falando do mesmo tempo, mas a gente percebe, olha só que coisa óbvia, a própria Bíblia trata esse tempo com nomenclaturas diferentes. Por que uma vez a Bíblia conta em semanas e outra vez conta em anos? É porque para Deus esse tempo tem um movimentar diferente mesmo. E aí trazendo para nós, né? É muito difícil esperar. É muito difícil, né, pastor? Ai, como é difícil esperar. Eu mesma, assim, tem hora que eu falo, Senhor, me dê só um pouquinho de paciência para eu conseguir esperar. E o mundo que a gente vive hoje é muito impaciente. A gente quer tudo para muito rápido, online, né? Eu lembro, engraçado, contar aqui um pedacinho para vocês. Na época que não era tudo tão online, eu lembro que minha mãe às vezes fazia um depósito no banco e chegava e queria que já tivesse na conta a hora que ela abrisse o extrato, né? Quando começou até essa coisa de usar app. E aí eu falava, mãe, calma, tem que esperar abrir o envelope para processar, tem uma pessoa que precisa lançar esses dados no sistema. E é até obsoleto pensar nisso hoje. Hoje você faz realmente, é tudo online, é o Pix, é muito rápido. E uma das reflexões que eu tive estudando a lição de hoje foi justamente, isso aprendi com meu esposo, o que eu estou fazendo, talvez para atrapalhar os planos de Deus. Porque, né, muitas vezes a gente já estudou isso aqui, Deus tem que cumprir os planos dele, apesar de nós. Apesar da gente atrapalhar, né? A gente pode pegar o exemplo de Abraão. Abraão deu uma atrapalhada geral ali no meio do caminho, teve um filho que não era para ser aquele filho, enfim, e trouxe sofrimento, ele próprio sofreu muito. Então, uma pergunta que é interessante a gente se fazer, esse exercício é essa posição mesmo de humildade. Senhor, o que eu estou fazendo para atrapalhar os seus planos? E principalmente, eu estou passando por esse crisol, e o que eu tenho que aprender com ele? Quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido você vai para o próximo. Porque acredite, você vai sair desse sofrimento, vai vir o próximo. A vida ela é muito dinâmica. Então, a verdade é que nenhum de nós pode falar assim, hoje eu estou vivendo um momento de plenitude, eu não tenho nenhum problema. Sempre tem um problema. Os pais estão envelhecendo, os filhos estão crescendo, estão mudando de fase. Alguma coisa na empresa, no trabalho, na igreja, é um novo projeto, é uma doença que chega, né? Como o Dalmo falou aí, 1 ano, passou pela UTI, é um momento de aprendizado, é um momento de dor, mas foi um momento de alegria também, aí isso a gente vai falar um pouquinho na quinta-feira, tá? Uhum. Já deu um spoiler aí já. Já dei um spoiler. Legal. Bom, Deus tem o tempo dele, a gente tem o nosso tempo. Só que o nosso tempo é cheio de equívocos, né? Cheio de equívocos. E a gente não costuma esperar o tempo de Deus. Agora, a trajetória de Davi é um exemplo disso, né? Do tempo de Deus, né, Dalmo? É verdade, Rafael. Davi, ele foi ungido, né? E as coisas foram andando e parecia que, de repente, o rei sabia que ele foi ungido, o rei queria matar ele e ele foi esperando em Deus, né? A gente está falando no tempo de Deus. Para quem é eterno, conta tempo? A gente é que conta tempo. Né? Então, assim, enquanto eu não estou fazendo nada para Deus, o tempo realmente para mim é ocioso, mas se eu estou fazendo alguma coisa para Deus, a gente quer mais pessoas conhecendo a mensagem, a gente quer mais pessoas junto do nosso hall na igreja, a gente quer mais isso. Aqui voltando a Davi, Davi teve a oportunidade de matar Saul e assumir o trono. Parecia que Deus tinha dado para ele, tá aí, ó, Deus deu Saul na sua mão e de repente Davi falou o quê? Não, eu não vou tomar isso, né? Parecia que Deus tinha dado aquilo para ele, mas ele falou, jamais fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor, né? E a gente sabe que Saul foi ungido, Deus se arrepende no futuro, mas Deus, junto com o povo, escolheu Saul e Davi não ousa a tomar o trono antes do tempo de Deus.
Então isso fica uma lição para a gente, apesar dos percalços que Davi depois vai cometer, mas nesse momento, e a lição está trazendo esse momento, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Jesus na cruz, ele só precisava dar um comando. Ele deu o comando? Não. Davi ali naquele momento, ele podia cravar a lança em Saul. Ele tinha esse poder de matar Saul. Cristo na cruz podia eliminar o sofrimento imediatamente. Então Davi nesse momento era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha o poder de agir contra quem estava agindo de mal com ele e ele não o fez. Ele esperou no Senhor. É mesmo? Pastor, a Bíblia apresenta alguns personagens que não esperaram o tempo de Deus, né, para as coisas acontecerem. Talvez um exemplo clássico é Abraão e Sara, né? Houve uma promessa e eles se precipitaram, né, porque não souberam esperar ali o cumprimento daquela profecia. Mas a lição de quarta-feira, ela apresenta a história de Elias. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Então, Rafael, Elias é um caso assim emblemático, né? Porque o medo fez com que ele fugisse. E aquela fuga, ela é extremamente irracional. Um momento antes da fuga, estava ele sozinho, né? No que se refere ao plano humano, né? A parte humana, sozinho contra os 450 profetas de Baal. E ele recebeu a vitória. Mas quando ele foi ameaçado por Jezabel e Acabe, e aí então o medo se apoderou dele, e aí é interessante notar assim como a gente tem medo de coisas estranhas e temos desejos estranhos. Jezabel disse, eu vou matar você. Acabe, eu vou matar você. De tanto medo, o próprio profeta queria morrer. Então, morte por morte, né? Ele estava desejando ali o morrer, porque ele estava com medo de ser morto. A gente precisa entender que quando nós precipitamos, e aí o Dalmo trouxe de maneira muito bacana aí o caso de Davi, que não se precipitou, a gente corre o risco de ir atrapalhando os projetos de Deus. Vocês citaram o caso de Abraão, temos o caso de Moisés, que feriu a rocha. Então, no momento de ira, né, deixou de ouvir a orientação clara do Senhor. Né? Temos o caso de Tiago e João, queriam descer fogo do céu. Ali era um momento que a graça estava se apresentando de uma forma diferente. Né? O Senhor quer que a gente ore? Né? Ainda bem, pelo menos eles perguntaram. Né? Mas essa tendência da gente é enfiar realmente os pés pelas mãos. Então temos que ter esse cuidado, entender que sim, muitos dos nossos problemas eles advêm dessa questão de querermos nos precipitar aos projetos do Senhor. Isso envolve, por exemplo, aqui uma dica até específica para aqueles que são mais jovens, né? Os problemas que nós enfrentamos é quando a gente fica pulando as fases. Então, está na fase de criança, né, de juvenil, de adolescente, já quer namorar. Não, peraí, essa é a fase de brincar. Essa é a fase de se divertir, de viajar com os pais. E aí, quando casa, que agora para viver a fase de uma coisa mais séria, quer brincar. Então, você vê, né? Precipita, a maturidade não tem. Então, a lição está nos levando para um caminho interessante. Vamos crescer, vamos desenvolver. Todos vamos passar por dificuldades, pelas provações, por esses crisóis, mas a precipitação acaba nos levando para um distanciamento de Deus e das bênçãos que Ele tem reservado para nós. Certo. Lívia, a outra pergunta que eu te fiz foi de uma expressão, né, que a lição trouxe, né, na parte de segunda-feira. E eu vou colocar agora, nessa próxima pergunta para você também, sobre uma outra expressão que a lição traz, agradar-se no Senhor. Né? Lívia, fala para a gente, o que significa isso? Para mim foi até emocionante quando estudando a lição, eu me deparei, né, com essa parte na quinta-feira, porque quem me conhece um pouco mais sabe que Salmo 37,4 é o meu versículo. E ele já me acompanha há quase 20 anos. Então tem 20 anos que em muitos e muitos momentos eu reflito nesse versículo e eu vou para esse salmo e ele sempre fala muito para mim. E é um pouco difícil e talvez eu não sei, mas o versículo fala: alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer passar por doença.
O Dalmo está aqui, né, relatando, como ele lembra, passou por 14 dias de UTI. E eu passei por um momento de doença muito difícil também. E no meio daquele sofrimento, onde eu passei bastante tempo enferma e onde até as coisas do dia a dia se tornaram muito difíceis e muito complexas para mim, eu às vezes me lembrava desse salmo. E eu falava, Senhor, eu estou me sentindo muito mal. Eu não tenho vontade de fazer nada, a doença está realmente me castigando muito, está difícil para mim. Mas eu me alegro porque eu tenho o Senhor, eu me alegro porque eu estou tendo acesso a médicos, eu estou tendo acesso a medicamentos, eu tenho minha família, né? De novo, quantas pessoas se aproximaram e cuidaram de mim e trouxeram, né, o seu carinho, a sua oração. E é nesses momentos, às vezes, de maior dor, onde a gente vê a nossa alegria pela tristeza que a doença traz mesmo, né? Pela debilidade, você se sente tão fraco, tão impotente, você não tem a sua saúde para fazer coisas do dia a dia que antes eram tão fáceis para você. E quantas vezes meus filhos eram bem pequenos nessa época e eu me alegrava no Senhor porque eu tinha minha mãe, que podia cuidar deles, que podia estar com eles no momento em que às vezes eu não podia. Eu tinha o meu esposo. Então, se alegrar no Senhor, para mim, né, depois de tantos anos refletindo, é isso. Se está tudo bem, Rafael, eu tenho o Senhor. Se eu estou doente e tanto sofrimento está cercando a minha vida e a da minha família, eu tenho ao Senhor. E aí ele completa falando, e eu satisfarei os desejos do seu coração. Porque à medida que eu me aproximei de Deus nesses anos, eu o conheci mais e eu fui vendo que os planos dele para a minha vida eram perfeitos. Quem não é perfeita sou eu. Eu que ainda tenho tanto que aprender. Mas o se alegrar no Senhor é saber que mesmo em meio à tristeza, eu posso ter a alegria de que, como a gente disse na lição, a primeira, né, na 2, esse tempo de tribulação, ele é curto, ele vai passar, né? A minha saúde voltou, eu voltei a ficar bem. E quantos aprendizados esse momento difícil me trouxe. E eu falo, nem sempre a gente está alegre no sentido de estar alegre mesmo. Tem dia que a gente está triste, que a gente está chateado, que a gente está para baixo. E isso não é falta de fé. Isso não significa que o seu relacionamento com Deus está prejudicado ou que você está sendo um pecador, que não tem mais chance. Não, dias de tristeza chegam. Né? Provérbios fala, Eclesiastes fala, tem dia para tudo, tem hora para tudo. Tem dia que é de choro, tem dia que é de cantar, é parabéns, é o nascimento, mas tem dia de morte também. Tem dia de doença e tem dia de cura. E em todos esses momentos é necessário o quê? Que a nossa alegria, que a nossa esperança esteja no Senhor. E Ele satisfaz os desejos do nosso coração, porque os desejos do nosso coração passam a ser os desejos dEle. Né? O Senhor fala no verso que Ele fala que eu é que sei o que pensamentos que tenho sobre vós, Jeremias 29. Jeremias 29 diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, só para finalizar, um pastor estava falando hoje, falou bem assim, não importa o que falem de você, e principalmente não importa às vezes o que você pensa de você. Deus fala o que você é, né? E aí tem um versículo muito bonito lá em 1 Pedro que fala, vós sois nação santa, raça eleita. Então Deus não nos tem por miseráveis ou por pecadores sem chance. Deus nos tem por povo separado para Ele. E isso é muito bonito, isso tem que trazer alegria ao nosso coração sempre. Mesmo nos momentos que a gente se sente tão terrivelmente pequeno e tão impotente e às vezes tão minúsculo mesmo diante das situações. Mas nós não somos o que nós pensamos que somos ou que dizem que somos. Nós somos o que Deus disse que nós somos. Lívia, que legal assim que quando a gente olha para as histórias bíblicas e as histórias, né, do nosso dia a dia, são nos momentos de maior dificuldade que Deus ele se revela, né? Ou fica mais evidente a presença dele, né? Quanto mais escuro
a situação, né, nos coloca numa situação de escuridão, então a luz de Jesus vai ficando muito mais intensa. Eu sempre repito a história dos 3 jovens hebreus, né, na corte da Babilônia, diante de um rei insensato, de um rei louco por poder, com arrogante, e no final das contas foi ali que o próprio Deus veio e se manifestou, né? Então Cristo andou entre eles no momento de maior provação. Jacó, quando realmente estava assim desamparado, o anjo do Senhor, de novo, o próprio Deus se apareceu, esteve ali com ele, lutou com ele, se permitiu ser semelhante ao ser humano, ao ponto de ter um embate. Então, não fiquemos, né, preocupados com o que está acontecendo, é manter o foco e aprender a ter o prazer no Senhor. Quando a gente tem prazer nas coisas e no Senhor, nas dificuldades, quando tivermos as alegrias, aí, gente, é a glória. Uma questão interessante, só para finalizar, Rafael, essa questão do tempo. Se nós pegarmos as promessas, nenhuma foi recebida e aconteceu no outro dia, né? Abraão esperou por Isaac quase 20 anos. Os filhos também de Isaac foram esperados também por quase 20 anos de casamento. José, quando foi para o Egito, ele tinha tido o sonho, rapazinho, menino. E quando o sonho dele se realizou, ele já era um homem de quase 40 anos. Então não é assim, eu recebi uma promessa de Deus hoje, ou Deus, né, a própria Bíblia fala que os planos de Deus para nós são planos de paz, de prosperidade, de alegria. Mas isso não está acontecendo na minha vida hoje. Espera, saiba que tudo tem um caminho. Isso eu falo para vocês, mas eu falo primeiramente para mim, quantas vezes eu me vejo impaciente para que as coisas aconteçam. E aí eu me lembro justamente disso. Calma, às vezes não é para agora, às vezes você não está preparada, às vezes Deus ainda quer que você aprenda algo antes de receber essa bênção, porque quando ela vier, ela vai te trazer mais responsabilidades e você vai ter que ir para um próximo nível. E aí a gente volta na nossa maturidade. Então, se a gente pega as histórias bíblicas, todas as promessas demoraram muito tempo, humanamente falando, né? Elas demoraram muito tempo para acontecer. Lívia, e eu vou até pegar esse gancho seu aí para fazer a última pergunta aqui para o Dalmo, né? Para ele aproveitar também já finalizar esse estudo. O que a gente pode aprender então sobre a paciência enquanto estamos no crisol? Rafael e ouvintes que nos acompanharam até aqui, nós percebemos que aqueles que tiveram paciência, esperaram no Senhor, tiveram melhores resultados, né? A gente falou muito aqui sobre em quem esperar. A lição aqui trouxe até uma experiência de Ian, que a enfermeira falou para ele, olha, a sua esposa não vai vir lhe visitar. Ele estava passando por um momento de câncer, sua esposa não vai vir lhe visitar. Ele falou, ela vai vir. Ian, lá fora está 30 graus. E ele falou assim, ela vai vir. 1 hora depois ela apareceu. Em quem nós temos esperado? Também é a diferença. Eu tenho confiança nesse Deus. Se eu tenho a confiança nesse Deus, eu tenho certeza de que Ele, na hora certa, irá se manifestar, né? E a impaciência já ficou claro para a gente, que é considerado o quê? Imaturidade. A criança não tem paciência. Agora, nós estamos aprendendo de Deus, esperar nele e vamos ser impacientes? Não devemos, né? Devemos cada dia mais aprender na paciência e percebemos que isso vai ser mais colaborativo no nosso dia a dia. Maravilha, maravilha. Então é isso, é saber esperar no Senhor. A gente tem a tendência de querer, né, igual o pastor falou, né, trocar os pés pelas mãos ali, né, dar um passo maior do que a gente pode dar, né, ou simplesmente querer avançar na frente de Deus, né, que Ele, na verdade, deve estar à frente da nossa vida. Mas vamos fazer diferente a partir daqui? Né? Que tal colocarmos Deus em primeiro lugar e deixar que os planos dele se cumpram na nossa vida? Vamos fazer isso? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados de Teus filhos. Nos ensina, Senhor, a sabermos esperar em Ti. É claro que nós temos uma parte diante de tudo isso e que nós possamos entender, Senhor, qual é o nosso lugar e o que nós precisamos fazer. Mas a Bíblia já é bem clara em dizer que primeiro nós devemos Te colocar na nossa vida
e as outras coisas vão ser acrescentadas depois. Mas a certeza é de que o Senhor sempre estará à frente, o resultado será maravilhoso, assim como o Dalmo falou. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul. 11ª lição finalizou aqui. Você continue estudando a lição. Ainda tem a 12 e a 13, mas ainda não vai parar por aí porque um outro trimestre com novas lições está chegando aí. Então, já se prepara para o próximo trimestre a partir de agora. Um abraço e até o próximo encontro.